Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo, falando sobre um tema bem polêmico dentro do Ceará Esporte Clube, as prestações de contas de 2023. Estou recebendo aqui o doutor Nilo Weber, que vai falar com a gente sobre exatamente essa questão, a prestação de conta do Ceará 2023. Doutor Nilo Weber, seja bem-vindo ao canal do Poderoso Vozão. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, se possível. Eu queria umas respostas bem objetivas. Vamos lá. O Ceará fez a convocação, né, para o dia 30 desse mês da aprovação das prestações de contas. Ano passado, 2023, o Ceará teve 3 presidentes, né? Teve o Robson de Castro, teve um interstício de tempo que ficou o Carlos Moraes, o segundo presidente, e o atual presidente, o João Paulo, que ficou desde a saída do Carlos Moraes até o presente momento. Ou seja, as prestações de contas referentes a 2023 vai de janeiro a dezembro. Teriam que ser separadas? Como é que vocês têm esse entendimento, doutor Nilo Weber? Seja bem-vindo. Olá, Selmo. Boa tarde, meu irmão. Saudações alvinegras aí a todos que estão assistindo. É verdade, como você falou, né, tivemos essa convocação, mas desde o início da convocação a gente provocou o Conselho Deliberativo informando que havia algumas inconsistências, né? Alguns aspectos tanto formais e que precisariam ser sanados para que a reunião pudesse acontecer sem ter algum problema, sem alguma situação que possa levar à questão de nulidade, enfim. Né? E a gente colocou que formalmente ela está prejudicada porque não foi apresentado, não foi colocada à disposição a documentação correspondente. Só tem lá as planilhas, os relatórios, né, demonstrativos, coisas bem resumidas, sem nenhum documento correspondente, o que prevê, tanto no Estatuto Social como na Lei Geral do Esporte, a obrigatoriedade de fazer parte da prestação de contas. Nilo, teria que ser... Perdão, só para tirar, não deixar dúvida. Teriam que ser, então, 3 convocações, uma para cada presidente, não é isso? A aprovação seria separada? Eu ia entrar agora justamente na segundo ponto de formalidade que está irregular, né? Esse é o ponto da documentação, que é uma formalidade que tem que ser cumprida, e a outra formalidade era justamente a questão das contas, né? Ao ser apresentada, ela teria que vir separadamente com os relatórios da auditoria independente e o parecer do Conselho Fiscal, né, individualmente de cada ordenador, né, gestor do clube, porque eles ficaram, né, cada um deles tiveram um prazo, um período dentro de 2023 em que foram ordenadores de despesa, né, conforme a legislação, tanto no estatuto prevê quando tem a renúncia, né? Então, quando o presidente Robson de Castro renunciou, tinha lá 15 dias para ele apresentar, né? E o interino, Carlos Moraes, quando assumiu, ele passou um pouco mais de um mês, então ele também teve esse período, ele foi ordenador no período que ele ficou como presidente, então tem que prestar conta desse período, e o período após a eleição do João Paulo até o dia 31 de dezembro de 2023, então realmente teria que vir separada as contas para que fossem analisadas e deliberadas numa eventual reunião. Vocês, desde o dia 8, protocolaram, né, um requerimento ao Conselho Deliberativo pedindo já, antecipando e pedindo a suspensão desse pleito agora no dia 30. Na verdade, seria dia 29 a princípio, depois foi mudado para o dia 30. Dia 22, outros conselheiros também pediram o adiamento, né? Se referindo basicamente à mesma coisa, a segurança jurídica das coisas, a transparência das coisas, né? Como é que eu não entreguei a documentação das contas que me pediram e eu já quero aprovar a do ano que passou? Quer dizer, é um negócio meio complicado de se entender, até para o torcedor entender as coisas. Que, deixando bem claro, isso é
requerimento a nível administrativo, tá? Agora, não sendo possível, havendo essa insistência nessa Assembleia para aprovação de contas, há possibilidade de se entrar com algum tipo de ação cautelar para suspender, alguma coisa desse tipo? Vocês têm pensado nisso, ou Nilo Weber? Hoje mesmo, eu estou saindo agora há pouco do Ceará, do clube, e tive com o doutor Barreto, né, presidente do Conselho Deliberativo, em que ele ficou de formalizar, né, com o presidente do clube relacionado a isso, né, para verificar a possibilidade, se vão disponibilizar, se não vão, como vão fazer para sanar isso. Então, assim, informalmente, ele se colocou à disposição, né? Infelizmente, de uma forma em que não nos responderam, né? A gente perguntou formalmente, eles não deram a resposta formalmente, foi hoje informalmente. Então, respondendo a sua pergunta, tendo em vista a proximidade da data que foi convocada, sim, nós estamos avaliando quais são as medidas que podemos tomar em relação a isso, né? Então, ainda está em caráter de análise. Em relação àquela documentação que foi solicitada e que não foi apresentada ainda, está na 27ª vara, né, com a doutora Emília Porto. Tem alguma medida dela em relação a isso? Ela vai determinar a busca e apreensão? Como é que está isso aí, Nilo? Você pode falar sobre isso também? No processo, a magistrada, desde o dia 18 de março, né, decretou como concluso o processo para julgar, né, para decidir, mas só que, infelizmente, já se passaram um mês e ela não decidiu, né? Mais de um mês, né? Mais de um mês. Mais de um mês. Então, aí a gente fez a nossa parte, a gente se manifestou dizendo detalhadamente quais são os documentos que estavam faltando, né? Então, assim, tá a cargo dela, né, analisar a questão da busca e apreensão. Tá bom. Nilo, eu te agradeço a atenção, obrigado por ter me atendido, está dirigindo agora, né? Eu sei que é difícil. Eu só agradeço a sua atenção para com o nosso canal, tá certo? Seja bem-vindo, estamos à disposição sempre aqui para você. Obrigado, amiga, e também à disposição sempre. Um abraço. Abraço, obrigado, fica com Deus. Pois é. Aí, além disso, nós temos, né, os requerimentos do Ceará. Está aqui o Ceará com o seu requerimento, né? E esse requerimento marca a data para aprovação das contas. A gente entende, lendo, né, a Lei Geral dos Esportes, lendo o Estatuto do Ceará, que isso tem que ser desmembrado em 3 partes, uma do Robson de Castro, uma do Carlos Moraes e a outra do atual presidente João Paulo. Foi feito o requerimento por parte dos conselheiros, tá? Aqui, inclusive, o doutor Germano assinou, o próprio Nilo Weber, o Guilherme Magalhães e também o Evaldo Holanda. Tem outro requerimento também de mais 2 outros conselheiros que protocolaram dia 22 sobre isso. Ou seja, as pessoas querem passar o Ceará limpo, né? O Ceará precisa ser passado a limpo. E aí, eu sei que vai ter aquela história, aqueles torcedores que vão dizer, mas rapaz, começou agora a Série B, vocês ainda vão mexer nisso? Vai. Vai porque tem coisa que não dá para parar, e não tem como parar. O Ceará joga de janeiro a janeiro, praticamente, né? Dezembro é morto. Então, tem que se buscar sempre a lisura dentro dos processos que há em Porangabuçu, tá? E vem mais coisas por aí. A gente vai fazer outro vídeo. O Ceará está provavelmente perdendo o maior patrocinador da sua história. E a conversa é grande, a conversa é mais embaixo e é triste, mas faz parte. Fazer o quê? Grande abraço para vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Tá certo? A diretoria queria aprovar as contas? Os conselheiros estão certos em cobrar a lisura, em cobrar que essas contas sejam adiadas até que se resolva, pelo menos, a de 2021, a de 2022? Cara, é difícil, né? Mas eu quero a opinião de vocês aqui no canal. Vamos ver o que é que vocês pensam. Qual o pensamento de vocês? O que é que vocês esperam? Eu espero só uma coisa. Será limpo, cristalino e bem organizado para que a gente possa no futuro ter dias melhores. Valeu? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, a gente se vê por aí.